Virar a imagem pra onde? Você não ia mostrar a imagem pra ela? Agora? Como é que eu viro o celular? Ah lá. Esperar o pessoal entrar aqui. Aí, a Adri já entrou. Oi, Você só me Ale. filmou só. Aonde, amor? Cadê a Jé? Tô esperando a Jéssica voltar, gente. O papo tá rendendo aqui. A Alessandra tá gostando, Alessandra? Muito bem que você voltou. Você vai fazer neurociência aplicada à arquitetura comigo no curso, hein? Maravilhoso. É maravilhoso o curso, gente. Vocês não fazem ideia. Tô esperando a Jé voltar aqui. Pessoal, muito bem-vindos aqui ao Mundo Hiperconectado. A gente está voltando aqui na live. Obrigada por vocês estarem voltando. O papo tava bom, muito bom. A Jéssica Carboni está falando uma introdução à neurociência aplicada à arquitetura. Ah, você vai ter que parar, mas vai estar gravada, viu, Ale? Não, tá gravada a outra já. Essa daqui, eu não sei, é só para apresentar uns finalmente. Fica rapidinho aqui, não vai embora não. Aqui. Deixa eu chamar a Gé. Pra esse finalmente, falei pra você, nós vamos ter que fazer um monte de live ainda. Tá vendo? Voltamos, que legal. Voltamos, gente. E aí você tava contando da menina que É. ela fazia, com que idade que ela tava fazendo os barulhos? Então, ela se comunicava dessa forma, né? E ela não conseguiu, ela teve uma recuperação, então, na verdade, a recuperação dela foi numa fazenda, ela cuidava de animais, ela tinha uma vida vamos supor, de ser humano, né? Com algumas modificações, então ela ainda andava um pouquinho mais corcunda, alguns pontos assim, mas ela não era capaz de pronunciar palavras. Eram grunhidos. E aí foi feito um estudo. Essa menina foi base de uma tese, assim, né? Isso aí faz muitos anos, Jô. Eu vou te passar certinho essa informação, porque é muito curioso. Legal. E, e aí foi descoberto isso. Que quando você não tem contato com uma língua, até os 5 anos, de fato, você não consegue verbalizar mais. Você se comunica de outras formas, porque a própria natureza tem o seu sistema de comunicação, né? A gente vê, por exemplo, as formigas se comunicam, os morcegos se comunicam, mas nós, como seres humanos, a gente precisava, de fato, desenvolver isso até os 5 anos de idade. Você Entendi. marcou meu tchauzinho. Ah, eu marquei. Ah, gente, aqui, ó. Até eu aprender, hoje é a quarta live. Vocês imaginam que a gente adora conversar. Nossas lives estão sendo assim um sucesso. Eu agradeço todo mundo que vai entrando, que entra e vai. Olha o que nós estamos disputando já é com Jader Almeida, você acredita? A gente estava em 18 pessoas na primeira parte. E eu falei, gente, como é que eu vou disputar com Jader Almeida? E não é que o pessoal apareceu aqui para ver a gente? Muito Ai, a legal, Alessandra tá pedindo desculpa porque ela tá na estrada. tranquilo. Vai lá, Ale, aproveita. Ô, Jé, sabe o que eu pensei? Da gente marcar uma Então, fala. segunda live, né? Sabe por quê? Eu tô preocupada até com você aí, que já agora já são meia-noite e meia pra você, é isso, verdade mesmo? Não, não. É meia-noite, ainda não chegou meia-noite e meia. Interessar, a gente É, vai falar até as 3 da manhã de é. um pouco de Não, neurociência aqui, porque caindo essa, caindo essa. eu quero convidar você de novo, porque eu faço questão que você conte mais coisas pra gente. Como o pessoal não conseguiu voltar aqui na live, nós estamos com 8 pessoas. Agradeço vocês que estão aqui, que voltaram, alguns pedindo desculpa aqui que estão tendo que sair. Mas a Carol, obrigada, Carol. A gente vai voltar com a Jéssica de novo. E aí ela vai. É que introdução à neuroarquitetura, gente. Eu acho que a gente tem que fazer umas 15 lives para só introduzir na neuroarquitetura. Muita coisa. É. Por isso Então, que é assim, eu delicado acho falar que o ideal assim. é a gente fazer mesmo, já que rendeu o assunto e que o pessoal está super empolgado aqui, querendo saber mais coisa, muita gente fazendo É legal. pergunta.
E meus alunos também perguntaram se ia ficar salvo, então eu acho que eu salvando aquela primeira parte, que para Sim, o pessoal já ir assistindo, eu acho interessante, porque não adianta se eu salvar isso daqui pela metade, não vai ser interessante para eles. Eu acho que a gente tem que sim, fazer igual a gente estava fazendo, começo, meio e fim. E aí vai ficar para uma segunda live já você apresentar o seu trabalho. Eu faço questão que você volte aqui, exato. lembrando que ela está no Arquitetas do Bem, ela vai contar isso depois para gente. Exato. Um orgulho estar nesse time aí, só fera. Eu que tenho que agradecer por você topar tanta maluquice minha. Eu agradeço. Uma próxima live a gente conta, então, Isso. como que surgiu a academia, a história, para inspirar todo mundo, que faz todo sentido, de verdade. E que queiram Vale a mais pena. para frente, gente, é verdade, estudar com a gente, porque a gente vai cada vez mais se aprofundar nesse assunto e Sim. vocês têm que saber o quanto isso é importante para a gente poder realizar mesmo, igual ela estava falando do briefing, assistam lá a live, ela estava falando do briefing que ela faz com o cliente, cada cliente é um cliente único, super importante isso, né, Jéssica? Absolutamente. Cada ser humano, Gente, cada cliente. eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço, Jéssica, muito obrigada pelo teu tempo, Obrigada a pela tua você. disposição, com tanta diferença de fuso horário. Eu sei o quanto você trabalha, o quanto você tem de atividades, né? Não só dentro da neurociência, mas seus projetos também, que se você desenvolve no Brasil, desenvolve, né, nos dois lugares. E aí Exato. eu faço questão de te trazer aqui de novo. Eu agradeço. Agradeço todo mundo que assistiu. E um abraço virtual bem apertado para vocês. E obrigada por nos ouvir. É um prazer. Quem tiver dúvida, quiser referência, trocar ideia, é só mandar mensagem. E a gente está sempre à disposição, né, Ju? Não, com certeza, gente. A Jéssica vai voltar aqui. Eu vou acabar salvando esse pedaço aqui também, que não tem como não salvar, né? Da saudadezinha dela toda hora. Fala, gente, a gente precisa viajar logo, encontrar. A gente faz os projetos à distância, mas é tão gostoso a gente trabalhar em grupo, né? Muito. Eu, na verdade, o Covid ele trouxe uma renovação muito grande para mim, que aí passou tudo virtual, eu consegui, de fato, aplicar, né? Bastante coisa E isso virtualmente. Muito também bom. fica para uma próxima live, a gente discutir essa história do digital, né? Eu acho que dá uma discussão boa para falar de neurociência com digital, né? Opa! Digital Porque eu achei Future legal no você mundo falar hiperconectado. desse teste dos ratinhos aí, né? Os estímulos cerebrais e o quanto a ruptura de gerações a gente está tendo que aprender. Eu tô igual aqui, ó, eu fixei teu tchauzinho, porque eu não sei mexer num monte de coisa. Então é legal também isso, porque eu vejo pessoas assim. Com dificuldade de fazer live, com dificuldade de fazer as coisas na internet, mas não tenho essa angústia de ter essa dificuldade, porque você não está sozinho, né? Eu acho que é um monte de gente que está tentando se comunicar para também não se sentir sozinho, preso dentro da sua casa, né? Você sabe, hoje que eu li um texto que mexeu muito comigo. Nessa época aí da pandemia, muita gente passou o que é real para o Instagram. Então a gente parou de ver aquelas coisas totalmente cinematográficas, perfeitas, a pessoa ultra maquiada. Começou a ter coisa mais normal, do dia a dia mesmo, né? E isso começou a diminuir o número, isso aí conversas com psicólogos, né? Que eu tenho muita amizade também com pessoas de outra área, porque isso sempre enriquece o nosso repertório pessoal e também profissional, né? E aí as pessoas comentando que a maioria dos pacientes começaram a deixar de ter tanta angústia porque parou essa busca pela perfeição. Não parou, né? Mas diminuiu, virou exatamente isso aí, o mundo real, a vida como ela é. E é o que eu gosto demais das lives que você propõe aqui no Mundo Hiperconectado, que é muito natural. Na verdade, todas as lives que eu passei, eu tive a oportunidade de fazer, foi tudo muito natural e eu agradeço muito porque é muito gostoso. É a vida Porque real, então assim, assim, eu ah, acho que é a vida errou, real. aconteceu, Eu gostei que você agora. falou dessa pesquisa, porque realmente a gente às vezes cria eu mesma crio uma expectativa de querer ser. Eu vejo pessoas, essas blogueiras, e eu falo, gente, como que
essa pessoa dá conta? E a hora que eu vejo a equipe que está por trás, montando uma live, montando um curso, fazendo esse monte de coisa que está fazendo na internet, e às vezes a gente está sozinho aqui. Eu tô dando risada porque assim, eu não derrubei o celular ainda. E eu vi um monte de gente famosa que já derrubou o celular em live. Então eu falei assim, gente, eu ainda não cometi essa gafe. Olha que legal. Então, pelo menos essa gafe de derrubar o celular, eu comprei aqui o tripé para segurar, porque o que eu vi de gente fazendo Eu já live lá derrubei. dentro. Eu já derrubei. Acho que na segunda live eu já derrubei o celular. Mas você não acha que também tá mais. Essas pessoas que têm se soltado mais, eu senti assim, porque já são 6 meses de pandemia, já são 6 meses assim, de angústias. A gente não sabe o que as outras pessoas estão. Gente, agora a live virou psicologia aqui. A gente não sabe. A gente não é terapia aqui em dupla e todo mundo que quiser entrar, pode entrar de novo, porque essa daqui eu vou salvar também, porque não quero mais nem saber se tá bom, se não tá bom, o papo tá bom. Não sei se a Jéssica tá com sono, hoje é sexta-feira, é happy hour. Sejam muito bem-vindos aqui no Mundo Hiperconectado. A gente fez a primeira live de neurociência aplicada em arquitetura e agora a gente vai conversar como amigas que somos, que é descontraído, e falar dessas angústias, né? O tema agora é vida real. Vida real, essas angústias que às vezes a gente está sofrendo, gente, é sério. É complicado você estar preso, às vezes, num lugar. Eu tenho 2 amigas, uma que está na China, as fronteiras estão todas fechadas. Jéssica, para de rir. A Jéssica já vai, quando nós vamos abrir um vinho. Não, champanhe, eu tenho champanhe aqui em casa. A Patrícia vai fazer live comigo, ela falou que ela quer abrir champanhe, ela quer abrir vinho de verdade. Ah, é verdade que a Alessandra tá aqui ainda, Carol. Carol, você tá vendo? Aqui você tá vendo a parte descontraída da Jéssica. É isso que é gostoso, a vida como ela é. Eu fico desesperada quando a gente tá fazendo projeto. Eu tenho 50 catálogos que chegaram aqui da Vescom. Aliás, o pessoal da Vescom vai estar aqui daqui a pouco, que vai vir para o Mundo Hiperconectado. E eu quero te mostrar para falar, olha, a cor que você projetou, aquele verde com aquele rosa. E aí você fala do tom da natureza. Então, assim, a gente fica meio angustiado de como projetar através de uma telinha, né? Então, é legal a gente também poder se conectar. Essa conexão está ajudando a gente também eu até te pergunto, porque eu sei que você estuda muito e lê muito artigo disso. Então, essa leveza, essa vida falsa, às vezes, que é passada na internet, né? Eu acho que está tão gostoso agora. A gente conversando aqui, parece que a gente tá. Parece que você está do meu lado, não parece que você está tão longe, né? Exato. Parecia, eu tenho a sensação, né, que era um palco e hoje a gente está todo mundo nos bastidores como grandes amigos, conversando e aprendendo com o erro um do outro e quantidade de live, quem nunca tinha feito live agora está fazendo, eu mesma e assim vai indo. Eu acho Você já virou a rainha da live, né? Você já fez quantas lives já? Eu tô na quarta lives. Mas eu gosto. Bom, você sabe, eu vou me envolvendo. Convidou é o perigo de eu aceitar. Esse que é o problema. Mas é isso que é gostoso, né? Você imagina assim, é porque, sabe por que eu acho? A gente, às vezes, não pode ter medo, às vezes, de se expressar, porque, às vezes, você tem tanto conhecimento. Eu vejo tanta gente inteligente, com conhecimento, que pode, mas você sabia que também existe esse medo de falar com uma câmera, de apertar tantos botões, de mandar coisas assim. Então, a dificuldade também da gente ter. Tem uma certa. Eu não sei, eu estava lendo uma reportagem também dessa discrepância da gente estar no Brasil, não só no Brasil, América Latina, né? E ter essa dificuldade de ter uma criança para estudar, não ter um computador, né? Então é muito triste isso, né? Isso é muito triste. Mexeu demais com todo mundo essa questão da pandemia, mostrou muito a desigualdade, jogou na cara, todo mundo sabia, mas estava também um pouquinho embaixo do tapete, agora assim, olha, está aqui, né? E vamos lidar com isso. E nós estamos em uma das gerações, eu li também um artigo falando sobre isso, essa geração e as próximas vão ser cada vez mais empáticas. E se a gente comparar, é verdade, se pegar os nossos avós, talvez, tinham menos empatia, tô dando um exemplo, lógico que geral, mas falando em sociedade, né? Era a questão daquele
pai que era o chefe, a mulher que obedecia, as crianças que obedeciam o pai e a mãe. Hoje em dia tudo isso tá com muito mais empatia, né? Tanto que a quantidade de livros que tem falando sobre a infância, o cérebro da criança, essa questão também de você aceitar relaxar, os próprios escritórios tirando a gravata e aceitando essa flexibilidade, todo mundo mais, né, um momento mais descontraído. O mundo parecia que estava ficando, era uma cobrança pesada em cima da gente do dia a Não dia, né? cabia a nós, seres humanos. Nós somos seres sociáveis, a gente precisa disso, né, Jô? A gente precisa Então, quando disso. você, eu até achei interessante quando você falou que você teve a experiência da gravidez e ver as empresas brasileiras como eles tratam o funcionário, e aí quando você teve a gravidez, a Foi um diferença choque. de você poder cuidar, não é? As empresas têm que repensar isso, né? É, totalmente, totalmente. A Marilza comentou que ela ainda tem muito medo, que ela teve depressão, né? E estudou muito. Eu não sei se ela tá comentando, deve ter medo de tudo, mas também não sei se esse medo de se expor. E eu acho, teve uma história que eu ouvi que eu gosto muito de contar quando eu tenho oportunidade, que é do Bobo da Corte. Você conhece a função dele, Ju, no reino? Pera lá, cadê? A Marilza perguntou aqui, é isso que você está falando? Não, ela fez um comentário. Ah, continuo com muito. Ah, Marilza! Oi, Marilza, que bom que você está aqui. Chama o povo para voltar aqui para a live. Conheci a Marilza em Ribeirão Preto, ela é de Jabuticabal, é isso, né, Marilza? Que bom, ela, mas com o que ela tá com muito medo? Ela continua com muito medo, por quê? Ela Você teve conseguiu. depressão, ela escreveu. Ela escreveu que ela teve depressão e ainda tem muito medo. Ah, mas esse é o mal do século. Eu também já tive de um período de depressão e eu acho que quanto mais nós pudermos contar com as pessoas, quanto mais nós pudermos nos abrir sobre isso, ai, linda. E aí eu acho que é muito importante porque a gente pode ajudar cada vez mais pessoas se a gente falar disso, né? Eu acho É. importante porque antigamente falar de depressão, tomar ou ir num médico, eu lembro que quando falava, você tem que ir num psicólogo, e eu falava, mas é médico de louco. Eu não vou É. em médico de louco. E hoje em Então, dia assim, todo mundo se bobear faz terapia, né? aliás, eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Sim. Porque pra mim, aí quem não faz que é doido, né? É. O Uriel comentou que ele leva o filho no pediatra, é verdade. É muito. O Legal. relacionamento aqui é muito humano mesmo, de fato. E eu tinha te perguntado do bobo da corte, qual é a função Ah, dele? é. Me conta do bobo da corte. Conta aí a Acho que história do bobo da corte. o bobo da corte, na verdade, ele é o mais Então, o poderoso. pessoal tá voltando tudo. Gente, a gente voltou à live, tá? Não estamos aqui de novo. Louco é É, quem não se cuida. Isso é verdade, exato, Larissa. Muito bem falado. Manda exato. aí pro pessoal, Larissa, para entrar, que nós vamos começar a falar de psicologia aqui. Conta do bobo da corte. Gostei da história. Na verdade, o bobo da corte, ele é o. Quem tá entrando na live agora não tá entendendo porque eu tô falando bobo da corte. Isso que vai ser o Não, não máximo. tem problema, depois eu explico. No meio da live eu Brincadeira, explico de pessoal. novo. A nossa live de neurociência aplicada à arquitetura tá lá, salva, gente. Essa daqui já é a descontraída do happy hour de É sexta-feira. happy Sejam hour. muito O nome dessa bem-vindos. live tem que ser happy hour, tá, Ju? Não, vou pôr o nome. Happy hour, pode deixar que eu vou salvar como happy hour. Então, o bobo da corte, ele é a pessoa mais poderosa do reino, na verdade. É a mais poderosa do reino, sendo chamado de o bobo da corte, que faz todo mundo É, ficar dando risada. e aí eu vou te explicar o porquê. É, lógico, na época medieval dos reinos, ninguém poderia contradizer o rei. Ele poderia mandar cortar a cabeça, enfim, jogar no calabouço e por aí vai. E o bobo da corte, ele ficava ao lado direito do rei, ou sentado ao seu trono, assim que geralmente ele é retratado nas pinturas e nas obras de arte, porque ele era o único que poderia contradizer o rei. Ele era o único que poderia dizer ao rei, acho que não é uma boa ideia, de uma forma brincando. Então ele fazia brainstorm com o rei. Ele era provocativo já, né? Ele fazia essa provocação, olha, eu vou sentar aqui. Ele sentava, eu lembro que eu vi umas pinturas ou filmes que a gente assiste, ele senta no trono do rei, faz aquela graça toda e sai, né? Na Exato. verdade, olha o que Ele você era o está único que trazendo. poderia
dar um outro ponto de vista, porque é muito difícil você dar uma opinião sem ouvir ninguém, né? Então, essa figura do bobo, ele veio, na verdade, como um conselheiro que poderia falar que o rei, o que estava tomando a decisão não era uma coisa boa, que poderia fazer uma outra coisa, e aí o rei decidir com o seu poder real, de fato. Mas era o primeiro brainstorm que surgia na história, então, né? Gente, tá vendo? O mundo hiperconectado, ele é arquitetura, ele é cultura. Eu tava História. conversando. É história, porque você viu a live de ontem que eu estava fazendo com a Luciana, ela é advogada internacional, contando a história dela de viver e o quanto ela era apaixonada por esses assuntos da arquitetura, mas ela inseriu na história do espaço, né? Sou o bobo da corte da minha esposa, Uriel tá aqui, É ótimo. verdade. É que, sabe qual é o problema? Eles não descobriram que quem manda no mundo é a mulher. O dia que eles descobrirem, eles vão ser mais felizes. Não é? Acho que sim. Ai, Jé, que delícia esse bate-papo com você, depois da gente estar falando tanta coisa da neurociência. Eu acho que mostrar também essa descontração é um pouco do nosso cérebro dizendo para a gente não ser tão exigente com a gente, né? É, Porque às vezes a gente se cobra tanto de fazer uma perfeição, falar. Às vezes você se perde aqui, às vezes num raciocínio, e eu falo assim, gente, teve muita gente que falou, ai, mas eu não sei, não consigo falar. Eu falei, olha, tem que ser uma coisa descontraída, até para o ouvinte, para a pessoa que está do outro lado, que às vezes está tão com o dia tão pesado, chegou numa sexta-feira. Então, assim, a gente está falando o quanto o nosso cérebro a gente pode se ajudar através dele, né? A gente está estudando isso, a gente vem estudando isso. E, aliás, sejam ó, bem-vindos. Jardim da Cida entrou também, muito a Cida, obrigada. é O pessoal está uma querida. entrando Um aqui. beijo pra Cida. Saudade, que legal. Olha que bom, tá vendo, Jéssica? O pessoal quer ouvir a gente falar. Eu queria que você falasse então um pouco aqui, ó, tô deixando aberto aqui para você, já para falar de algumas coisas dessas suas experiências de vida aí, que como que você foi parar nessa história dessas crianças refugiadas? Eu fiquei muito curiosa, porque eu acho que de tudo que a gente conversou até hoje, eu nunca fiz essa pergunta. Como que É você verdade. pensa? Nossa, eu vou lá, sou arquiteta, vou ajudar, sou voluntária, mas assim, como? Como que você foi parar É, nas crianças? na verdade, vem de uma outra questão que eu vivi, que eu tive uma dificuldade muito grande em um determinado momento da minha vida, um sofrimento muito grande. E aí eu tive minha mãe aqui na Suíça para me ajudar numa recuperação. E aí, nesse momento, eu comecei a olhar a vida com outros olhos. Então, eu vou falar abertamente, eu tive um câncer de pele, tive que fazer Não. biópsia. Então, assim, nesse contexto, não foi nada muito grande perto de outras doenças, mas para mim aquilo mexeu muito, tendo duas crianças pequenas, vivendo num outro país, sem apoio familiar. Então, eu olhava para o meu marido, ele olhava para mim e ficava essa questão. E aqui a medicina é muito devagar para decidir algumas coisas. Ah, Então, é? Não muito sabia. diferente do Brasil, assim, bem pausado mesmo para tomar as decisões. Então foi assim, um ano de tratamento de uma coisa que talvez no Brasil seria rápido. Ah, entendi. Olha, até legal saber disso, né? Tá vendo, gente? Ó, o pessoal aqui no Brasil que às vezes fala mal da. Ah, Não, porque só no exterior que a medicina é boa, né? não. Eles não Aqui é sabem, então, que é. delicado. E aí, nesse período, eu comecei a, de fato, olhar a vida com outros olhos. Então, com mais empatia, é, olhar todo dia como um presente, aquela coisa bem poliana, mundo cor-de-rosa mesmo, porque era aquilo que me fazia ter experiência para o dia seguinte e assim ir seguindo. E aí, nesse meio, teve um momento que eu falei, mãe, eu tenho tanto amor, tanto amor, tanto amor dentro de mim que eu quero jogar isso para fora, assim. Lógico, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, mas eu quero jogar esse amor para todo mundo que eu puder. E aí, um dia, batendo um papo com uma amiga que já morava aqui há 3 anos, ela fazia esse trabalho voluntário e ela Ai, estava que indo embora para lindo. Brasília. E aí, um dia ela comentou, assim, eu não sabia, super reservada, ela é um amor, escreve super bem. Ela é advogada, na verdade. E aí ela comentando num café de despedida, ela comentou, eu vou sentir falta das crianças, tal. Eu, que crianças?
E aí ela contou do trabalho. Eu fiquei apaixonada. E eu Que tava nesse momento de querer maravilhoso. dar amor, de querer expandir isso, e eu brincava com a minha mãe. Por isso que esse pessoal famoso, depois que chega um momento da fama, acho que já não tem mais nada que complete a vida deles, eles vão fazer trabalho voluntário. E aí eu caí numa pesquisa científica que mostra que quando a gente faz uma caridade, Ju, libera algumas coisas no cérebro e no nosso corpo que não libera em nenhuma outra coisa que a gente faz. Nossa, eu tô emocionada aqui. A questão de exercer a caridade, de fato, ela é única no nosso organismo. A gente só tem essa sensação, nada vai se comparar a exercer a caridade. E aí, Nossa. calhou tudo isso junto, entendeu? Tudo isso foi paralelo. Que E aí, ano foi isso? isso foi ano passado. Foi no Ah, foi começo ano do ano passado. passado. É porque eu trabalho às vezes nas áreas de oncologia, até nunca falei isso também, estou falando agora. Eu fui para a área da saúde porque meu pai teve câncer. Olha só. E eu Então, queria achar, parece... eu também tive uma doença, que aí depois com uma outra live, senão vai ficar, né, vou contar a vida inteira aqui. Mas assim, o fato de eu querer ver uma importância da minha arquitetura, aí eu fui para o ambiente da saúde por causa das áreas de oncologia, da onde eram os tratamentos, eles eram feitos. Até hoje é o lugar que mais me impacta de projeto quando eu vou fazer oncologia infantil, quando eu vou fazer oncologia adulto, porque eu trabalho muito com os hospitais. Então, assim, e me emociona até hoje de saber, assim, ainda, mesmo tendo um estudo que a cada 10 seres humanos, né, a porcentagem mais ou menos que a gente tem, há 10 anos atrás eram 30% só que tinham câncer, hoje são 70% já. Então, vamos pegar 7 pessoas, 7 vão ter câncer, só que ainda receber a notícia é muito impactante. Olha, você tem câncer, né? E eu tenho um monte de colegas, né, que estão com câncer no momento e que eu acho que essa sensibilidade que eu adquiri na área da saúde, eu converso com eles de uma maneira que antes eu ficava com medo de conversar com uma pessoa que está com câncer ou que está passando por aquilo, porque as pessoas ainda têm esse bloqueio, né, de conversar e dar aquele apoio para a pessoa que está com câncer, né? Porque o fato é a empatia não é a simpatia, tipo, mas vai dar tudo certo. O povo confunde isso, é verdade. A Confunde. empatia é assim, puxa, deve estar doendo, né? Eu tô aqui com você. Pronto, né? É você de fato se colocar no lugar da outra pessoa, né? Tipo, vai dar tudo certo, esse otimismo, que às vezes você não tá preparado para ouvir aquilo, né? Às vezes você tá de fato numa bad, em algum momento que você não Você quer consegue. essa solidariedade, que a pessoa não fique assim, estou mega feliz do seu lado. Não, olha, você imagina o quanto deve estar doendo e se você puder contar comigo, eu tô aqui do lado, né? É isso E que eu nem acho é o mais suficiente importante. muitas vezes, né? É interessante, pegando um exemplo da natureza, quando um elefante morre, o Ai, bando, eu choro. o bando fica ao redor dali em silêncio. Então, assim, Você sabe que eu trabalho há 25 anos com voluntariado com animais, né? sim, é E eu, incrível. assim, tudo que eu assisto, eu choro igual uma criança. Se eu assistir um desenho e no desenho acontecer alguma coisa, eu choro com o desenho. É sempre assim. É sempre assim. Eu tenho uma. E com as plantas também, que eu também tenho um projeto de. Eu não sei se eu te contei dos orquídeas do lixo ao luxo, que eu resgato a orquídea do lixo mesmo, né? Que Então, legal. assim, é tanto projeto, às vezes, que a gente faz voluntário, e foi tão. Para você ver como eu não conhecia essa tua história, e às vezes são histórias de almas que se encontram para fazer um voluntariado nos hospitais, porque a gente sabe o quanto eles estão sofrendo, né? Exato. E por isso que, para mim, essa questão da pandemia que tudo virou online veio muito, veio como um presente com todo respeito, com todo mundo que sofre, está sofrendo com isso. Mas nesse ponto foi uma forma de eu poder realmente jogar o bem, não só numa escala da minha cidade, então do meu voluntariado aqui, mas jogar esse bem a nível mundial. Então, no Arquitetas do Bem, nas Valquírias e outras. Ai, conta um pouco das Valquírias aqui pra gente. Eu acho super legal esse projeto. Gente, é um projeto. Ai, é fantástico esse projeto. Gente, todo mundo que é de São José do Rio Preto,
Essa live vai estar salva. Eu vou salvar essa live como um bate-papo depois. O projeto As Valquírias, a Jéssica foi convidada. É uma arquiteta de São José do Rio Preto que montou o projeto no Instituto. Que, aliás, eu acho que a pessoa que mais trabalha com o Instituto das Valquírias é o Leandro Marcato. Leandro, eu vou deixar o beijo aqui porque eu vou te marcar nessa live que você vai saber agora quem é Um a beijo, Jéssica. Leandro. Vai conhecer a Jéssica vai poder ajudar também no outro projeto do Leandro das Valquírias. Então, conta um pouco desse projeto, até porque você está ajudando alunos também, né? Eu acho importante que você está ajudando na educação. É apaixonante, que é um dos objetivos que eu tenho, é se eu conseguir entrar nessa área da educação e deixando o mundo melhor. Então, cuidando das crianças, dos jovens, porque dando a educação, a base, a educação não é só a questão da matéria ensinada, mas sim do emocional, né? Da inteligência emocional e tantas outras partes que é importante dar essa base. E aí as Valquírias veio para abraçar tudo isso. Então, são crianças em situação de vulnerabilidade, da favela de São José do Rio Preto. Que E é a é nossa incrível. cidade, aqui é a minha Que é a cidade, que a cidade para Jéssica não ajudar. conhece, mas ela vai vir me conhecer. E aí a gente vai levar ela lá nas Valquírias para conhecer todas essas crianças que ela está ajudando online, né? Olha que legal. Que delícia. E foi E uma aí? honra. Quando veio o convite, eu fiquei muito feliz. E entrei no site, vi a Amanda, achei muito legal a iniciativa, né? E com os alunos da Unirp, então, que é da universidade. Isso que eu queria saber. O que os alunos da Unirp eles aprendem com você? Então, lá é a questão do Ladu, então é o escritório da faculdade. Então, eles desenvolvem diversos projetos sociais dentro desse escritório modelo. E o que eu tenho acesso, que eu tenho contato com eles é nessa questão das valquírias, então estamos propondo um corredor onde as crianças vão tratar das emoções. Então é como se fossem os professores e eu e uma outra arquiteta dando essa, entre aspas, mentoria, essas orientações para esses alunos, e eles vão colocando na prática o desenho, e é um bate-papo muito gostoso, porque alguns me escrevem, como é as emoções, eu fui buscar um estudo das 7 emoções gerais, de fato, do nosso corpo. É muito interessante esse estudo do Paul Ekman. E aí eu fui trocando essas ideias com ele. Então, de fato, é um corredor onde essas crianças vão conversar sobre as emoções delas, que é tão importante a gente identificar a nossa emoção, abraçar ela e tratar ela como for melhor possível, né, para o nosso crescimento. Então, essa sua mentoria, essa sua orientação com eles, você está, na verdade, ensinando neurociência aplicada à arquitetura para Sim, eles, né? o Eles estão objetivo. aprendendo até sobre cores, né? Eu vi você comentando. Aliás, meus alunos ontem pediram aquele. Como que chama aquilo que você. Círculo Eu não lembro. cromático. Isso, eu falei assim, vou pedir para a Jéssica, ou então a Jéssica, eu devo ter no meu material, que eu já não sei mais aonde está meu material, né? Eu te Tem mando. lá Eu no te mando por membership WhatsApp. onde a gente. Tem lá no membership onde a gente participa ou não? Lá no Não site, onde a sei, não gente. sei, mas eu te É. mando o que eu tenho aqui, eu te mando, não tem problema. Aí eu vou mandar para a molecada. Nós vamos colocar lá no grupo, porque eles adoraram a aula de cores que ela deu ontem. E eu vi um pedacinho a Jéssica. Você postou o projeto, Jéssica, para a gente dar uma olhada? Do Campo do Refugiado, eu postei, tá no IGTV. Não, o outro, esse projeto das Valquírias, você chegou a colocar nos seus stories para a gente poder dar uma espiadinha só no projeto? Eu vou dar uma olhadinha, Jô. Eu não sei se eu postei. Mas Então ela vai salvar, né? gente. Tá acabando o Eu, semestre. eu dei uma espiada no projeto, eu dei uma espiadinha e eu queria que você falasse também. Esse projeto é um corredor onde eles vão eles vão falar das. Como é que é? Qual que é o problema que eles vão falar? Das As emoções. emoções. Então, o que foi linkado nesse corredor foi assim: nós somos uma árvore. Então, nós temos as nossas raízes, que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, mas como árvore, nós vamos expandir os nossos galhos e crescer em busca, olhando sempre para o alto, que é sempre para uma esperança, expandindo esses ramos, que é o nosso conhecimento. E aí seria a árvore das emoções. Então, essas crianças vão embaixo dessa árvore para conversar sobre a emoção que elas estão sentindo, tentar identificar essa emoção.
ali elas podem, aí as pedagogas vão abordar essa emoção, né? Porque toda emoção ela tem que ser recebida, inclusive raiva, tristeza, felicidade, medo, nojo, surpresa, tudo isso tem que ser recebido, acolhido, e essas crianças vão tratar isso. E aí essas pedagogas vão ver se isso vai ser num desenho, se vai ser exposto. Tem uma área que tem. Ah, tá entrando aluna ali, a Domi. Ela tá no lado. Então, aqui, ó, o pessoal tá entrando de novo aqui, gente. Essa live chama Bate-Papo de Happy Hour, tá? A outra da neurociência tá salva. Neurociência tá na anterior, pessoal. Mas quem. Aqui, ó. A Esther Arquitetura de novo. Gente, nós estamos aqui ainda, nós estamos batendo papo aqui. Eu não sei quanto tempo, eu não tô contando tempo, daqui a pouco eles derrubam a gente de novo. Mas é que eu tô adorando saber desse projeto aí. E eu acho muito importante a gente falar o quanto a Jéssica tem ajudado esses projetos, né, aqui no interior do estado de São Paulo. Esse das Valquírias, eu fiquei encantada de saber que ela estava participando desse projeto, o quanto ela estava dando de mentoria para os alunos da Unirp. A gente acabou montando um outro grupo de alunos da Unirp que vão estar assistindo essa live. E vocês, alunos da... o pessoal da Unilago ontem foi o que assistiu a sua aula. Aí tem os alunos da Unirp, que agora tem um novo grupo que quer também assistir a sua aula. Então eles vão estar assistindo essa live aqui. Tá vendo, gente? Ela já participa com o pessoal do ADU no projeto das Valquírias, né? E aí eu vi que você colocou bastante colorido, né? E eu vi que através até da gente aqui, a Target, a Gi já me falou várias vezes, e o piso vinílico, se Deus quiser, você vai conseguir colocar todo esse vinílico da Target que está ajudando a gente nos hospitais, né? Muito legal. A iniciativa é maravilhosa. Eu vou falar para você, Ju, eu fiquei impressionada como os alunos absorveram rápido os conceitos e como eles colocaram em prática no projeto. Assim, de uma semana para outra, o projeto tomou outra cara. E aí eu tô toda babona, assim, eu fico elogiando. E eles devem estar super felizes, super empolgados, né? Porque você imagina que, ó, a Jéssica é fantástica, aprendemos muito com ela toda semana. Ô, Domi, passa aqui para o pessoal assistir essa live depois, que você não faz ideia do que ela já contou aqui, ó. O pessoal da Unir. No começo é só a gente rindo. Não, mas no começo é que a primeira live, viu, Dom? O pessoal derrubou o Instagram. Eles deviam deixar a gente fazer live de quantas horas a gente quisesse, né? Pelo menos na sexta-feira, Ju. Pelo menos na sexta-feira. Gente, eu tô abusando aqui da Jéssica. Jéssica deve estar cansada. Já não sei quanto tempo a gente tem. Você contou? Eu não sei que hora que nós começamos essa live. Eu acho que daqui a pouco cai. Daqui a pouco cai. Aí a gente vai tchauzinho e nos vemos numa próxima live. Não, mas só acabar de contar. Vocês querem saber? Vamos abrir assim, Ju. O que vocês quiserem saber, vocês perguntem. Dona, faz uma pergunta aí, ó. Tinha que ser ilimitada. Isso mesmo, a gente tinha que ficar aqui falando de arquitetura, do quanto de conhecimento a gente tem. A gente não está aqui à toa, né, Gé? O tanto que a gente estuda. E a gente sempre quer passar para os nossos alunos a nossa maior vontade. Eu acho que a gente se encontrou como amigas na internet, por isso que a nossa maior vontade é trabalhar com a educação dessas crianças, desses jovens, porque isso vai mudar o mundo, né? Com certeza. Isso daí vai muito de encontro com o que a gente acredita, como é importante. E dar esse apoio, porque se eu... Nada contra, mas na minha época de faculdade, eu queria muito ter tido esse apoio. Então eu acredito que muito do que eu dou, do que eu ofereço, que eu falo, gente... Pode mandar mensagem, não tem problema nenhum, né? A gente tá tudo aprendendo junto. Para mim, é o que eu queria ter tido. Então, para mim, acho que é por isso que eu faço com tanto amor e tanto gosto, né? E às vezes tomando cuidado também para não entrar muito. Você viu que na sua aula ontem, se bobear, você já ia começar a falar muita coisa de projeto, né? Então, Mas você viu que delícia? Mas você viu, é gostoso assim. Eu, na primeira turma que eu montei, eu falei, só vai dar 5 alunos lá que vão prestar atenção. Foram 26 alunos da Unilago. Eu tenho 26 alunos, que foi a aula que você estava junto ontem com eles. E na Unirp, que uma é amiga da outra, ela falou, vamos montar aqui também. São 33 alunos na sala. Então, você imagina o que a internet nos possibilita a gente poder passar esse conhecimento com carinho para eles, porque a gente não teve na faculdade isso. A gente não teve, às vezes, o respaldo de um professor para ajudar a gente a saber o quanto é difícil sair no mercado, para onde a gente vai, o que estudar, né? O que eu gosto de ter, de novo, vou eu falar da Grécia de novo, falei do Vitruvius, agora eu vou falar outra coisa, né?
A escola da Grécia Antiga, você vai ver os mestres, eles Sim. conversavam lado a lado com os alunos, né? Então era o mestre e o aluno lado a lado. Aí veio a tal da Revolução Industrial, tudo, aí resolveram colocar o mestre e os alunos sentados, até Nas numa outra cadeirinhas, é. escala, pra você ver o poder e quem está aprendendo, e ainda sentado, ou seja, você não pode nem se movimentar e prestar atenção. E, e hoje, com essa questão da tecnologia e tanta coisa, eu acredito que a gente está voltando a ficar assim. E é isso que eu Não, gosto, é. né? Não tem mais isso. Não, e é legal porque eles ensinam a gente umas coisas também. Eu aprendo muito com eles. Essa busca de conhecimento é uma troca, né? Essa troca, isso é muito importante, né? A gente vai pulverizando e aprendendo, e aí, de novo, vou eu falar da natureza, porque é assim que a natureza se regenera e está sempre se renovando. Isso acontece há bilhões de anos, então, nós, se a gente pegar isso para a nossa espécie, para a nossa questão particular de vida, entrando nesse contato, a gente vai estar sempre se renovando. Então, igual você comentou, tá aprendendo a mexer na live, no botão, tá se renovando, né? Eu É, acho. e eu gosto muito, sabe, uma coisa das simbologias, uma das coisas que eu mais gosto é o símbolo do infinito, que é o oito, né, deitado, porque você tá aquele eterno caminhar. Para mim aquilo ali é fantástico, porque você não tem um ponto final, você não tem um ponto inicial, você tem os pontos que se cruzam ali no meio, é como É, se fosse a vida da gente indo e voltando, né? A gente tem altos e baixos, a gente aqui, ó, muitas vezes mais novas gerações têm tanto conhecimento que é preciso ter a mente aberta para receber, e é verdade, concordo, né? Kelly. Eu concordo. É Porque maravilhoso. eu, na minha infância, eu tinha um determinado conhecimento e um determinado limite até, vamos supor, dos livros. Hoje, eu vejo os meus próprios filhos com a internet e uma vez eu vi uma relação, assim, qualquer criança que tem um computador tem tanto conhecimento quanto o Bill Gates. Uma vez que você tem o computador na mão, você tem a mesma informação. Basta como você vai usar essa ferramenta. Se vai ser para nutrir a sua mente, né, o seu conhecimento, ou se vai ser só para gastar o tempo. Ou se é um equilíbrio entre os dois, porque tudo é importante, né? É por isso que lembra que eu dei aquela questionada assim, o quanto digital é importante, porque na nossa época é que você é mais nova que eu, mas quando eu estudei, imagina que eu não tinha, já tinham chegado os computadores na universidade, mas a gente não tinha esse mundo ainda de Google, de busca, e a gente ainda ia para a biblioteca. Era um tempo muito grande que agora eu estou no meio da aula, eu falo alguma coisa e os alunos já dão a busca no Google, eles me ajudam na própria aula, que é o que você falou da gente estar igual, eles me É, ajudam a estar dando aquela própria resposta, que às vezes um está perguntando, e aí, eu tenho que lembrar tal coisa, e aí eu acho super importante isso. Ontem, daquela da capela da menina, eu ainda fiquei, eu dei uma busca no Google, achei a capela, achou depois te que mostro, legal. achei, vou te mostrar que capela que é. E é legal porque assim é uma coisa que eu não estudei, quer dizer, ou se eu estudei lá na universidade, eu nunca fiz uma capela. Então, eu me provoco a pesquisar também para poder ajudar esse aluno a fazer o TFG dele, né? É tão legal isso. Sim, sim, é verdade. É, e como sociedade a gente está meio que se equilibrando agora. E eu acho especialmente nessa questão de todo mundo fechado dentro de casa. Então, o filho está conhecendo o pai está de verdade conhecendo o filho. Meio que todo esse vírus aí que ninguém enxerga obrigou todo mundo a sair da zona de conforto, colocou todo mundo no mesmo nível, tá todo mundo na mesma altura. E a gente está tendo que aprender a amar, perdoar, respeitar, tudo junto, aos trancos e barrancos. Mas eu de verdade acho que está todo mundo saindo melhor disso. Claro que tem Ai, muita dor, claro que tem muita perda, mas é no caos que as coisas se renovam e se equilibram, né? Então é sempre aquela teoria do caos. Tem que ter o caos para que depois venha de fato uma inovação. e aí teve já. Vocês tiveram lockdown e tá abrindo? Ou como que Tá foi aí o abrindo. processo da pandemia? Aqui a gente entrou antes, né, em lockdown, então a gente já saiu. A, a Suíça é do tamanho de São Paulo, né? Então, assim, minúscula em relação à quantidade de pessoas também. A gente tem muita área verde, muito ar circulando. Não dá para comparar as duas coisas. É, as pessoas também respeitaram bastante essa questão do distanciamento, até porque já a cultura europeia já é uma cultura de distância. Então, muitas vezes, quando eu chego,
Isso aí demorou para eu aprender, mas o meu espaço de, como que eles falam, pessoal como brasileiro é muito menor que o espaço pessoal de um europeu. Eles não tocam muito. Eu já chego Eu abraçando, né? Já abraço, chego, eu abraço. Então, eu ligo, por exemplo, a minha a gente professora de adora inglês, ela não abraço, né? abraça. Se bobear, Eles né, já gente? Eu devem. já estava abraçando a Opa, é pessoa. brasileiro. E eu tenho uma amiga, começou como professora, depois virou amiga e por aí vai. Ela é australiana. E eu via, eu já abraçava ela. E ela, vocês abraçam. No final, ela já estava abraçando. E então, no meio disso, todo mundo respeitou. Já saiu do lockdown. Então, assim, já tem restaurante funcionando. Tudo com... Não é a mesma coisa. Então, as mesas, eles posicionam diferente. Tudo tem vidro ou acrílico para separar as pessoas. Então, isso melhorou. Porém, essa As, semana, as veio a escolas ordem. já voltaram? Voltaram um mês funcionário e agora a gente já está em férias de verão, né? Ah, tá. A gente já está em férias de verão. Funcionou, acho que um mês mais ou menos, viu? A escola, só que também com muita restrição. Então, os pais não tinham mais acesso a entrar na escola, porque geralmente a gente pode deixar o filho na frente da sala. Estou falando de escola infantil, né? Eu não sei como foi Sim. questão universidade, isso aí eu já não sei como ficou, porque eu não tenho contato com ninguém que me contou isso. Uhum. A questão das crianças, elas tinham lugar fixo, porque antes não, era lugar livre. As mesas aqui, elas já são as crianças olhando umas para as outras, né? Não é igual no Brasil, carteira, fileira. É essa mesa Uhum. como se fosse uma mesa redonda de reunião, né? Então são Certo. várias assim. E aí eles separaram um lugar para que essas crianças não ficassem em contato direto, apesar das crianças brincarem na hora do parque, né? Por aí vai. Self-service, principalmente em restaurante, a pessoa não pegava mais. Era sempre alguém com máscara, touca, tudo bem equipado para servir já o prato de comida pronto. Só que agora os números começaram a subir um pouquinho, então o governo, o que tomou de decisão foi, em transporte público, você é obrigado a usar máscara. Agora que foi obrigar máscara para transporte público. É a única Não restrição tava, que nós então não vamos ter. tinha obrigatoriedade da máscara. Não, até esse momento não. Eles deixaram livre porque, teoricamente, eles não se embasavam em nada que comprovasse, enfim. Eu não consigo entender porque é o governo aqui é bem diferente do Brasil também. Então, quando chega a notícia pra gente, já é para fazer e acabou, né? Não tem muito o que ficar Ficar discutindo. discutindo, né? É. E assim, as pessoas são bem tranquilas, elas confiam muito no trabalho que vem sendo feito, então eu não ouvi ninguém reclamar nada. Teve pais que falaram que não iam mandar os filhos para a escola e a escola aceitou. Eu falei, então mantenha o homeschooling da sua casa, mas essa criança tem que mostrar resultado e tem que fazer as atividades. E As aí a escolas, escola promove que essa criança consiga estudar em casa, né? sim, elas fizeram a compra de aplicativos. Então foi bem Uhum. legal, essa questão foi muito tranquila no sentido de receber conteúdo e mostrar resultado. Para mim, como mãe, sendo mãe, profissional, pós-graduação em andamento, por aí vai, foi uma loucura. 200.000 projetos voluntários que você faz, né? Meu Deus. Foi uma loucura. Mas deu certo, deu certo. Chegou o relatório deles falando que eles alcançaram, que foi tudo bem. Então, Ai, parabéns, é, mamãe. obrigada, Ju. Mas olha, eu vou falar. Não é Isso é pro fácil, imagina, homeschooling. porque imagina o tanto que você está fazendo pós, você está ajudando um monte de projeto voluntário, você faz seus projetos de arquitetura ao marido. O O marido falou assim: marido, o marido. um beijo pro marido, porque ele que faz a janta, ele que apareceu um cachorro Oh. na quarentena, sabia? Ah, é? Nossa, imagina. Uriel, você se prepara a hora que eu e o Tele fomos visitar vocês. Você não vai aguentar eu e a Jéssica. Ai, ai, foi, A rendeu. Luana, Luana. Oi, Luana! Luana entrou aqui. Lembra que você estava falando do centro dela de terapias alternativas que ela vai fazer lá na Sem Piedade? Ai, Uriel. Oi, Luana, Luana.
Deixa eu só explicar. Luana, a primeira live de neurociência aplicada à arquitetura tá salva. Essa já aqui já é a nossa segunda live. O Télio já pôs um zíper, acho que é ditadura ali. Ah, não, esse é que ele tá falando, é que já são 19h45, então daqui 10 minutos eles vão derrubar a gente. Então vamos começar a se despedir agora. Vamos, é igual eu falo que eu sou eu primeiro a chegar na festa e a última a sair. A Luana dando risada aqui. Lu, você vai adorar. A primeira live foi super. A gente falou, tá velha, mas agora a gente já. É o lado das suas professoras que a vida real. A gente estava falando da vida real. E a vida real é essa mesmo. É essa daqui, gostosa, que a gente está contando o quanto a gente quer ajudar os alunos, o quanto a gente quer ajudar na valorização da arquitetura, numa formação melhor dos arquitetos urbanistas, porque eu e a Jéssica somos arquitetas urbanistas e nos especializamos em muitas áreas e muitas coisas. E estamos estudando todos os dias para poder trazer para eles tudo isso, né? Ah lá, o Télio, parabéns, aula de vida. Ó, tá chegando gente aqui. Olá! Tem gente chegando agora. Essa live vai ficar... Essa é a melhor live que você já fez, Jé. Tenho certeza que essa live aqui vai bombar nas redes sociais. O nosso lado real, né? A vida como Principalmente do Uriel e por causa do Uriel e do Télio. Você imagina o que é? A gente vai falar assim, gente, o que é essas duas? Olha isso. Agora, daqui a pouco já são 00:30. E o que tá falando as duas? Continuam falando de arquitetura, mas olha que legal a gente, numa live, poder conhecer mais um pouco da história da vida uma da outra e saber o porquê que a gente está caminhando junto nisso, né? E por que tem tanta coisa em comum, tantos valores em comum, né, Ju? Porque é tantos isso que valores uniu, na verdade, né? Gente, então, ó, só retomando aqui, a Jéssica é arquiteta urbanista, especialista em neurociência aplicada à arquitetura. Nós vamos fazer essa é a segunda, nós vamos fazer a terceira live, porque na verdade essa daqui, ela tá contando como é o nosso happy hour de sexta-feira, e é o seguinte, só para vocês saberem, a Jéssica, ela tá no Arquitetas do Bem, ela tá no Instituto As Valquírias contribuindo, ela está dando aula para os alunos da Unirp no Ladu, que é esse projeto. Ela entrou também no projeto de ajuda aqui nos meus voluntariados, né? Ela entrou também para a gente dar aula juntas para os alunos da Unirp e da Unilago. A gente está ajudando esses alunos. Então, gente, isso a gente faz de coração, porque nós queremos melhorar a educação, porque nós acreditamos que através da educação nós vamos mudar os países, nós vamos mudar o mundo, né? Porque agora essa hiperconexão, né, Gé? Então eu queria que você deixasse o seu encerramento da nossa live deliciosa de happy hour, porque a gente vai voltar aqui no Mundo Hiperconectado com você, falando de biofilia, falando de biomimética. Você pode chamar seus professores também, porque eles agregam valor aqui na nossa live. Adoro as perguntas difíceis, adoro as perguntas dos alunos, de todo mundo que quer conhecer. Os arquitetos aqui que passaram por aqui, muito obrigada a todos por aguentar a gente essas 2 horas de live. Então, eu vou abrir aqui para a Jéssica, já deixo um beijo e a Jéssica encerra a nossa live. Você tem 5 minutos para falar, fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez, principalmente essa volta que foi tão leve, né? Gostoso. Nesse momento muito gostoso, eu agradeço. Deixo aberto também para quem quiser sugerir tema, né? Acho que para o mundo hiperconectado é legal. Porque às vezes a gente tem uma visão, né? Então, vocês fiquem à vontade aí para mandar dúvida, da sugestão. Agradeço, é um prazer. Tudo isso que eu faço das partes de voluntariado e de coração, realmente acreditando em deixar um mundo melhor. Tudo isso eu não faço para mim, mas faço para os próximos que estarão aqui. E acabo recebendo, porque a gente recebe amor, carinho, amizades, igual recebi a sua. É uma alegria mesmo. E é isso aí, estamos aí, pessoal. Gente, eu vou falar para vocês conhecerem um trabalho que eu faço, que eu sou colaboradora no Instituto de Neuroarquitetura do Chile. Esse eu tô sabendo agora. Ai, você coloca pra gente, a hora que eu marcar a live, depois você coloca embaixo, que aí eu vou pôr o arroba, você coloca que eu vou colocar. Então você tem um instituto no Chile que você faz também?
Eles estão tá no início, igual a NeuroArc Academy no Brasil. Então a NAD, né, que é neuroarquitetura e desenho, design, que fica no Chile. E ele juntou, que é o Pablo Redondo, quem fundou tudo isso, a ideia, né, o mentor disso tudo, reuniu diversos profissionais. E aí veio o convite dele para mim já faz alguns meses. Então, no canal do YouTube tem alguns vídeos meus. Os primeiros são sempre mais difíceis do que os outros, né? Com certeza. E então, se vocês quiserem, vão lá, nos prestigiem, né? No YouTube, no site, no Instagram e essa rede social que tem em tudo que é lugar, né? Eu agradeço. E eu vou deixar tudinho anotado aqui, viu, gente? A Jéssica vai passar tudo para mim, eu vou deixar tudo anotado aqui. E eu agradeço mais uma vez você estar aqui com a gente. Muito obrigada por, de coração, essa amizade virtual, que eu tenho certeza que a gente vai se abraçar muito quando a gente se encontrar. Ai, que gostoso. Eu também, Jô, também. Agradeço mesmo. A Carol virou, a Carol voltou também. Carol virou e foi, quero muitas dicas. Carol, pode. A gente está querendo super dicas aqui para a gente poder trazer um monte de assunto para vocês. E fala lá pro pessoal assistir a live. E a gente vai deixar tudo aqui que eu aprendi que tem que deixar em todos os comentários. Manda aviãozinho, faz, curte, manda coraçãozinho, tudo que vocês puderem fazer. Eu aprendi com as blogueiras, né? Você pega e dispara o aviãozinho, manda para os seus colegas, todo mundo que queira. A Cecília, ela arrasa, ela é em Sorocaba. Eu vou fazer aqui um merchan da Cecília. Faz, Cecília, quero conhecer você. O que a Cecília faz? Ela é artista, sério, ela é artista, mas a última exposição dela que eu fui foi no Louvre, no Carrossel do Louvre. Verdade, Ju. Ela pinta a natureza como ninguém. Eu falei para ela, em design biofílico, Cecília, é sua mão que tem que entrar. Cecília, então fica um convite aqui para você fazer uma série de stories, marcar o Mundo Hiperconectado, que eu vou repostar você e a Jéssica nos stories para as pessoas saberem o teu trabalho. Ela tá em Sorocaba, mas ela despacha as telas dela para onde você quiser, tá? Olha que beleza! Mas hoje em dia, tá vendo como é gostoso essa hiperconexão? Ó, a Marilza tá sugerindo assim, ó, como será a nossa casa na pós-pandemia? Vamos trazer também uma live falando disso daí. Olha, tá saindo hoje um livro do Forno falando do seu cuidado para casa durante a pandemia. É um e-book que eu escrevi com uma outra arquiteta. Hoje eu mandei para ela revisar. Então, daqui a pouco vai chegar esse e-book aí também, vai estar escrito lá algumas dicas. Na descrição também, gente. Você viu tanto de informação que a gente tem, Cecília? Ó, um beijo, Uriel. Desculpa as brincadeiras, muito obrigada por vocês estarem aqui na live. Agora o Instagram realmente vai derrubar a gente daqui a pouco, então eu quero deixar um beijão. Ela vai fazer isso, marca o Mundo Hiperconectado, marca a Jéssica, que eu gosto mesmo do Mundo Hiperconectado, é para a gente se hiperconectar, divulgar boas pessoas, bons trabalhos, e é super importante. Marilza, obrigada também por estar aqui até agora. E Jéssica, minha gratidão verdadeira por você me aguentar até esse horário, 2 horas de live, sendo que você falou, Ju, me marca por favor às 18, porque senão fica muito cansativa. É sexta-feira, só não tem pizza aqui para comer, mas tudo bem. Mas você me deu uma ideia, então eu peço uma pizza e te posto eu comendo. Isso. A Uriel sugeriu de você fazer uma live com a Cecília. Cecília, mostra todos os seus quadros de natureza. Perfeito, Cecília. Por favor, me manda um direct, é sério, me manda um direct, me manda os seus contatos aqui, que eu tô marcando live, divulgo o Mundo Hiperconectado. Na verdade, eu tenho 20 anos de formada, eu tô aqui porque eu fui hackeada, então eu tô começando tudo de novo aqui no Instagram, tô começando no YouTube, tô começando tudo de novo, é como se eu fosse uma recém-formada, mas eu tenho muito conteúdo, eu quero ajudar todo mundo. Marilza, também te adoro. A gente teve uma conversa maravilhosa lá na Casa Cor. Luísa, bem-vinda. Nós estamos encerrando a live, mas vai ter muito conteúdo aqui. Ela é a melhor, o Uriel tá falando dela é a melhor. Nós vamos fazer live sim, manda todos os recados. Gente, beijo, 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 beijo. Beijo para vocês. Tchau, obrigada, tchau. gente. Tchau.